Bluey vai além de um desenho sobre uma filhote e sua família. O programa constrói uma linha do tempo detalhada em 3 temporadas, alternando entre passado e presente, o presente e o futuro. A maioria das pessoas nunca reuniu todas as peças. Hoje faremos isso. Veja a linha do tempo completa de Bluey, do início até o que sabemos sobre o futuro. Vamos começar antes do nascimento de Bluey. Antes de Bundy e Tilly serem pais, eles eram crianças crescendo em mundos diferentes. A série mostrou bastante desses anos para formar um quadro claro. A infância de Bundy é mostrada no episódio Conto de Fadas, onde ele fala sobre crescer nos anos 80. E a versão de Bundy que vemos naquela época é bem diferente do Bundy paciente, do pai brincalhão que conhecemos hoje. Era bagunceiro, um pouco maldoso e vivia implicando com o irmão mais novo, Stripe. Andava de bicicleta, passava os verões na praia e ainda não havia aprendido a lição mais importante, cuidar de alguém menor que ele. A infância de Tilly foi mais difícil. Antes de casar, ela se chamava Tilly Carroll e cresceu com um pai soldado que frequentemente estava ausente. A mãe de Tilly era doente e faleceu quando ela era jovem, como visto no episódio Dragão. Mesmo assim, seu pai garantiu que ela fosse forte. No episódio Vovô da segunda temporada, vemos que Tilly cresceu perto de um pântano. Aprendeu a nadar em águas abertas e a sobreviver na natureza. O pai a moldou em alguém resiliente, capaz e muito amorosa. Vamos falar sobre como Bundy e Tilly se conheceram. Isso fica interessante porque a resposta depende de quem você pergunta. A versão do Bundy remete ao episódio Conto de Fadas, ambientado no fim dos anos 80 em um parque de trailers. Bundy é criança. Ele é zicado pelo irmão Radley e não pode falar até alguém dizer seu nome. Preso em silêncio, conhece uma garota fantasiada de She-Ra, que adivinha seu nome e quebra a zica. Bandit Sheila. E esse é o momento que Bandit nunca esqueceu. Ele tem total certeza de que aquela garota era a Killy. Bandit carrega essa lembrança há décadas. Se você perguntar para Killy, ela conta outra versão. Segundo ela, eles se conheceram adultos numa festa em Londres e sua primeira lembrança de Bundy não é romântica, pois ele estava cutucando o nariz. Essa foi a imagem que ficou com ela do primeiro encontro. Mesmo assim, eles se deram bem e começaram a namorar. E o resto é história. Tilly não lembra do parque de trailers, da fantasia de She-Ra, nem de nada disso. Ou seja, Bundy passou anos pensando em uma garota que esqueceu totalmente que ele existia. Mas a história não para em Londres. Após ficarem juntos, Bundy e Tilly ainda não queriam sossegar. Mochilaram juntos pela Europa e Índia. No episódio Mochileiros, há uma foto emoldurada dos dias de mochilão deles na parede da casa dos Hiller. É um detalhe pequeno que muitos não notam. Depois vem outro detalhe que quase todos perdem, também mostrado no programa. Bundy e Tilly quase tiveram um filho antes mesmo de Bluey nascer. Tilly estava grávida e ela perdeu o bebê. Na peça que Bluey e Bingo apresentam, quando Bingo coloca um balão azul na barriga, isso representa um bebê que nunca nasceu. Joe Bruhn confirmou isso pessoalmente. É um dos detalhes mais discretamente devastadores de todo o programa, posto dentro de algo que parece uma peça infantil engraçada. A maioria assiste sem perceber o real significado disso. Bluey nasce algum tempo depois disso, e mesmo assim, a série ainda não havia começado. Os primeiros anos da vida de Bluey existem apenas em memórias e momentos de flashback espalhados pelo desenho. No episódio 4, Tilly prepara o local onde Bluey e Bingo dormiram pela primeira vez, incluindo o berço usado quando eram bebês. Em Corrida de Bebês, descobrimos que Bluey foi a última das amigas a andar. Ela já conhecia Coco, Snickers e Judah quando eram bebês, seus primeiros amigos, antes de entender o que era amizade. Ela dá os primeiros passos na cozinha, indo até Tilly para um abraço, algo bem Bluey. 2 anos depois de Bluey, chega Bingo. Não há muitos detalhes sobre os primeiros anos de Bingo, mas uma coisa que sabemos é que Bundy a carregava em um canguru, enquanto Tilly se concentrava em Bluey. Vemos isso no episódio Papai Bebê. Desde o começo, Bingo teve um vínculo especial com seu pai ao longo de toda a série. Antes do desenho começar, Bluey estudava em outra escola. No episódio Bob Bilby, ela diz que já levou o mascote para casa antes, indicando que era aluna da professora Retriever antes de ir para a turma da Calypso. Esse detalhe é fácil de não notar.
mas isso significa que existe todo um capítulo da vida escolar inicial da Bluey que o desenho nunca explorou completamente. A série principal começa com o episódio Xilofone Mágico. É aqui que conhecemos de verdade a família Hiller pela primeira vez. Bluey, Bingo, Bundy trabalhando de casa como arqueólogo e Tilly trabalhando no aeroporto. A primeira temporada tem mais de 50 episódios e cobre uma grande variedade de emoções. Em Copycat, Bluey aprende sobre o luto após um passarinho morrer. Em Creek, ela aprende a enfrentar o medo para crescer. Em Fruit Bat, ela sonha com o que deseja, e Mackenzie surge em seu sonho. Se isso marca o início de sentimentos por ele ou é só coincidência, o desenho deixa em aberto. A segunda temporada chega 2 anos após a estreia do desenho, com revelações maiores. O episódio Bingo traz uma visão mais profunda da irmãzinha da Bluey e seu amor pela natureza, sua capacidade de ficar sozinha e sua fascinação por insetos. E em Sleep Time, onde Bingo viaja pelo espaço em um sonho e percebe que está na hora de crescer, é um dos episódios mais emocionantes de toda a série. A segunda temporada traz um dos momentos mais emocionantes do desenho, a internação da Bingo. No episódio Bump e o Velho Cão Sábio, Bingo vai parar no hospital. O desenho não explica o motivo, mas considerando que o criador Joe Brumm já falou sobre sua filha mais nova ter sido internada por uma doença relacionada à asma aos 3 anos de idade. E como o médico é visto ouvindo os pulmões da Bingo pelas costas, algo que os médicos fazem especificamente para problemas respiratórios, a maioria dos fãs acha que Bingo foi internada por asma. É uma das histórias mais pessoais e emocionantes da série. Na segunda temporada, descobrimos o bebê perdido pelo desenho e as sementes do futuro relacionamento de Bluey com Mackenzie continuam a crescer discretamente ao fundo. É também durante a segunda temporada que um novo romance começa, um que se tornará muito importante mais tarde. Frisk e Tio Radley começam a se apaixonar gradualmente e de forma natural. E isso prepara um dos maiores eventos de toda a série. Esse é o episódio O Sinal, o mais longo e um dos mais importantes de Bluey. Frisk e Radley quase desistem do casamento após uma discussão, mas superam e se casam. Porém, o casamento não é o único destaque do episódio. Brandy, irmã mais velha de Tilly, aparece grávida, realizando seu maior sonho. Bandit quase vende a casa e aceita um emprego melhor em outra cidade como arqueólogo, mas desiste ao perceber o que perderia. E o vovô Bob, pai de Bandit, que estava desaparecido há muito tempo, reaparece. Ele estava na Índia. O episódio O Sinal resolve várias tramas que vinham se desenvolvendo ao longo de toda a série, por isso tem mais de 30 minutos de duração. Cada segundo vale a pena. E então vem o episódio final da terceira temporada, Surpresa. O episódio sobre o qual todo o fandom ainda está comentando. Bluey persegue Bandit com um lançador de bolas, e então no finalzinho avançamos no tempo. Bluey adulta retorna para visitar Bundy e Tilly. Atrás da porta, alguém segura um lançador de bolas como Bluey fazia. Está uma filhotinha, a filha da Bluey. O fandom a chamou de Índigo, e por tudo que podemos ver no seu design, especialmente aquela orelha caída, Mackenzie é quase certamente o pai dela. Mas o desenho ainda não confirmou. O que vem a seguir está em desenvolvimento. O Ludo Studio anunciou um filme da Bluey, que deve ser lançado em 2027, com um flash forward no fim de Surpresa. Parece que a história da Bluey crescendo ainda está longe do fim. Alguns fãs acham que o filme pode ligar a Bluey atual à versão adulta mostrada brevemente. Alguns acreditam que Indigo pode virar a nova protagonista, com Bluey no papel que Bendy teve para ela. Se isso ocorrer, só Joe Brumm sabe, mas a linha do tempo existe. Vai de um garoto numa praia nos anos 80 até um filhote atrás da porta com um lançador de bolas. Tudo de algum modo conectado.